O altar é soerguido. Esdras capítulo 3, versículos de 1 a 6. Quando chegou o 7º mês, estando já os filhos de Israel nas suas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então se levantou Jesuá, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos. E edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Colocaram o altar sobre sua base, pois o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia, e em seguida o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as festas fixas do Senhor, como também os de qualquer que fazia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz, meus queridos. E este 4º dia nos leva a uma caminhada 7 meses mais tarde. 7 meses mais tarde, estava já o povo na sua terra, já estava o povo caminhando, fazendo suas próprias casas, preparando os campos para trabalho, para produção de alimentos. E 7 meses depois da chegada na terra, da constituição daquele povo de retorno, eles fazem então um tempo de consagração ao Senhor, de festas ao Senhor. São momentos de consagração de tudo aquilo que eles estavam conseguindo diante do Senhor. E eles começaram fazendo as festas, cada festa dentro do seu tempo, cada festa trazendo para eles aquilo que seria um tempo de novidades. Não havia ainda muros, a cidade ainda estava com os muros arrebentados, ainda estava sem portas, e isso era muito perigoso para eles. É muito perigoso uma cidade sem muros, é muito perigoso, porque uma cidade sem muros é fácil de ser acessada, é fácil de ser invadida, é fácil de ser roubada e destruída. E eles estavam temerosos ainda por causa disso. Havia muitos vizinhos, cidades vizinhas, povos vizinhos que estavam assim sendo ameaçadores para eles. Mas naquele tempo eles tiraram o momento certo para fazer aquilo que estava prescrito na lei, que seria estas festas, inclusive até a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos tinha sua peculiaridade, que era o tempo em que eles se relembravam da época que eles moraram no deserto por 40 anos, lembraram do sofrimento, das dificuldades, para que eles soubessem, os seus filhos fossem também direcionados a conhecerem o histórico do povo
e a conhecerem aquilo que Deus estava prescrevendo. E eles habitavam em pequenas tendas feitas com um material de folhas, de galhos de árvores, uma cabaninha feita com esse tipo de material que lembrava o tempo em que eles estiveram caminhando pelo deserto na época de Moisés. Isto era uma festa que era comemorada junto com as outras de lua nova e outras que estavam prescritas na lei. Eles foram cuidadosos, eles procuraram realmente começar um novo tempo nessa terra, já com a bênção de Deus. Eles estavam precisando de direção e de um novo tempo. E aí começaram a adoração. E a adoração, ela é uma forma de você atrair o coração de Deus. Na verdade, você só consegue atrair o coração de Deus com um coração sincero, um coração de amor. Tudo o que Deus pede para que nós façamos precisa ser regado de uma quantidade de amor. Aquele povo estava de volta para a terra e estava procurando obedecer a lei, que não era apenas uma lei civil, mas era uma lei baseada nos princípios de Deus para que tudo desse certo. Deus estava ensinando o povo a viver de verdade. Sabe, nós estávamos falando agora sobre uma cidade sem muros. E eu queria trabalhar em cima deste assunto hoje. Como nós vimos ontem, nós somos a terra. Nós somos o espaço onde Deus habita. E nós precisamos então abrir o nosso coração para entendermos o que Deus pretende. Quando Ele quer que nós tenhamos com a nossa vida a ação de levar pessoas a conhecê-lo. Mas não é só isso. Nós precisamos estar protegidos, estar cobertos, selados. E o selo nós já temos, que é o Espírito Santo. A cobertura nós temos também, que é a salvação em Cristo, e o poder e a autoridade do nome de Jesus. Agora nós precisamos viver com os nossos muros muito bem solidificados. Uma cidade sem muros, ela se torna muito vulnerável. E o que eu posso dizer a respeito é que na nossa vida, quando nós caminhamos de uma forma sem parâmetros, sem direções, de uma forma assim aleatória, sem compromisso, nós estamos impedindo Deus de nos proteger. Porque existe uma parte que é nossa, nós precisamos erguer as nossas mãos para buscar, porque Deus sabe que nós precisamos, mas há necessidade de uma interação, uma participação nossa em tudo isso, para que as conquistas sejam ainda mais saborosas. E o Senhor tem nos dado esta visão. Então, quando você pensa em uma cidade sem muros, como estava ali ainda Jerusalém, o que vem ao coração? Como está você, cidade? Como está você, terra prometida? Como está você? Você realmente tem observado para ver se tudo está adequado segundo os princípios de Deus na sua vida?
Existem áreas que ainda estão abertas, sabe? Será que na estação passada, no momento anterior da sua vida, você sofreu tanta decepção e amargura que deixou com que muitas coisas ruíssem na sua vida? Há muitas coisas que deixaram de ser importantes para você simplesmente por causa da dor. E eu compreendo que a dor, como ela já diz, ela dói. Mas existe algo mais que Deus quer fazer. Não apenas te fazer uma pessoa dolorida. Deus nunca desejou fazer de você uma pessoa dolorida. Deus nunca deixou de querer o seu bem. Mas muitas vezes nós impedimos a reconstrução dos nossos muros simplesmente porque nós cansamos. E dizemos: eu estou cansada, eu não aguento mais essa situação, eu não suporto mais isso, porque eu estou cansado, simplesmente me cansei, já não quero mais brigar por este resultado positivo. E assim pensamos e assim fazemos. E não percebemos que estamos simplesmente abrindo as fronteiras da nossa cidade, da nossa terra, para qualquer pessoa, qualquer entidade entrar. Nós precisamos estar como que um homem armado. Nós precisamos estar estruturalmente prontos, com muros ao redor. Quais são os muros que Deus quer construir em nós? Os muros que são os princípios da própria palavra. Princípios da palavra nos guardam, nos protegem, nos levam na direção certa. Quando o povo estava ali comemorando as festas com Deus, eles estavam buscando proteção, harmonia, presença de Deus. Eu acho que você precisa, e eu também, nos lembrarmos disso. O Senhor diz que Ele é como um muro de fogo ao nosso redor. O Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. O Senhor é um escudo para aqueles que nele confiam. O Senhor é a nossa cidadela. Então, se o Senhor é tudo isso, não permita que os seus muros fiquem ruídos. Os seus muros são você. Aquilo que está à sua volta. Os seus muros são excelentes. Então, permita que eles sejam reconstruídos e recompostos de tal forma que a palavra te defenda, que a palavra te proteja, que a palavra te oriente, que a palavra de Deus te faça mais do que vitorioso. Em nome de Jesus, o grande autor da nossa fé, Jesus Cristo, esse é quem deve ser adorado em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Pai, muito obrigado porque o Senhor deixou estabelecido princípios na nossa vida, princípios espirituais na Tua palavra, no nosso dia a dia, para que nós pudéssemos estar seguros, mais protegidos, mais animados. Em nome de Jesus, muito obrigado. Que o Senhor continue a nos levar até o final deste propósito, no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.